pessoal, eu sou a professora Lidiane Coffi e vou trabalhar com vocês alguns tópicos importantes da língua portuguesa em relação ao texto e as suas interpretações. Vamos falar sobre a história da língua portuguesa, sobre a linguagem e a língua, o discurso e o estilo, e sobre as funções da linguagem dentro de um texto. Começamos hoje sobre a história da língua portuguesa. Bom, começamos hoje então falando sobre a história da língua portuguesa. Todos sabemos, né, que a origem da língua portuguesa, ela vem do latim, em decorrência das invasões que aconteceram de Roma na Península Ibérica, onde hoje atualmente temos, né, Portugal e Espanha. Tínhamos duas modalidades, né, do latim, o latim vulgar e o latim clássico. E a língua portuguesa, então, ela se originou do latim vulgar. Mas como isso aconteceu, como essas mudanças na língua portuguesa aconteceram, então, no Brasil? Nós vamos lembrar de alguns fatos importantes na nossa história do Brasil que levaram algumas influências à nossa língua portuguesa. Bom, começamos, então, lá no ano de 1500, quando chegaram aqui no Brasil os portugueses e aqui encontraram os índios. Eles precisavam, então, se comunicar com os índios para catequizá-los, para conseguir a força de trabalho também. E em função disso, nós tivemos o quê? A influência do Tupi-Guarani, que era chamada de língua geral. Bom, temos também os africanos que foram trazidos ao Brasil. Temos, então, a influência, né, da língua africana. Por exemplo, o nosso D chiado e o nosso T chiado, o di e o ti. Por exemplo, dia. Foi, então, influência trazida lá pelos africanos. Logo, vieram, então, ao Brasil os franceses, tivemos, né, a influência da língua francesa, né? Tivemos essa influência, então, aqui na nossa língua também. Quando eles vieram, então, ao Brasil, eles atingiram principalmente a região Nordeste, lá no norte do estado. Naqueles estados lá, como Maranhão, por exemplo, Fortaleza, foram os locais onde eles mais se estabeleceram. E também o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós temos uma influência forte, por exemplo, do R, né? Aquele R mais forçado. Ao invés de falar, por exemplo, porta, porta. Então, isso também é influência da vinda dos franceses ao Brasil. Conseguem perceber, né, as grandes influências que nós temos, então, na nossa língua portuguesa, com todos esses fatos que foram acontecendo e vinda, né, de outras nações aqui para o Brasil. Bom, em 1800 nós temos a corte portuguesa, né, ela decide vir ao Brasil. Nós temos, então, mais influências. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o S, aquele S mais puxado. Por exemplo, 10 reais, né? Isso é influência também dos portugueses. Em 1822, que tivemos a independência do Brasil, com a independência vieram muitos europeus. Aí nós temos muitas influências novamente. As dos portugueses e italianos, principalmente, mas também tivemos influência dos espanhóis, dos alemães, japoneses e outras nacionalidades que também, né, vieram ao Brasil. Então, em função de todas essas influências, é que nós temos, né, essas variações dentro da língua portuguesa. E então vem a questão, mas o português que falamos, por exemplo, em Portugal, é o mesmo que falamos aqui no Brasil? Sim, o idioma é o mesmo. O que acontece é que as influências que os dois países tiveram na língua foram influências diferentes, por isso nós temos variações no vocabulário, nós temos estruturas sintáticas diferentes, mas o idioma é a mesma. Por se tratar de uma língua viva, uma língua que vai evoluindo com o passar dos anos, né, da história, então ela vai evoluindo. Hoje, nós temos cerca de 240 milhões de pessoas que falam o português no mundo. Como vocês podem perceber ali no mapa, nós temos 4 continentes, né, falando a língua portuguesa, 8 países, então ela é a 8ª língua mais falada do planeta. E aqui nós temos, então, alguns países, né, onde o português é a língua oficial. Por exemplo, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Bom, eu trouxe então para vocês duas questões sobre a questão da história da língua portuguesa, para trabalharmos para ver como essas questões elas podem ser abordadas na prova de vocês. O nome desse texto então é O Léxico e a Cultura. Foi uma questão que apareceu no Enem que aborda exatamente esses aspectos da linguagem. Então nós temos o texto. Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre os idiomas do mundo, ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizada, essa igualdade potencial precisa realizar-se na prática histórica do idioma, o que nem sempre acontece. Teoricamente, uma língua com pouca tradição escrita, como as línguas indígenas brasileiras, ou uma língua já extinta, como o latim ou o grego clássicos, podem ser empregadas para falar sobre qualquer assunto, como, digamos, física quântica ou biologia molecular. Na prática, contudo, não é possível de uma hora para outra expressar tais conteúdos em Camaiurá ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esses conteúdos. É perfeitamente possível desenvolver esse vocabulário específico, seja por meio de empréstimos de outras línguas, seja por meio da criação de novos termos na língua em questão. Mas tal tarefa não se realizaria em pouco tempo, nem com pouco esforço. Então, percebemos aí, né, a modificação que nós temos em relação às línguas, em questão de dinamismo, em questão de vocabulário, em questão de especificidade, né, gramatical. Então, a questão, ela abordou o seguinte: estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica na medida em que enfatiza: alternativa A, a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, pois o léxico contempla a visão de mundo particular específica de uma cultura. Alternativa B, a existência de línguas limitadas por não permitirem ao falante nativo se comunicar perfeitamente a respeito de qualquer conteúdo. Alternativa C, a tendência a serem mais restritos o vocabulário e a gramática de línguas indígenas, se comparadas com outras línguas de origem europeia. Alternativa D, a existência de diferenças vocabulares entre os idiomas e especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes de uma comunidade. E a última alternativa, alternativa E, a atribuição de maior importância sociocultural às línguas contemporâneas, pois permitem que sejam abordadas quaisquer temáticas sem dificuldades. Bom, em se tratando do texto, nós sabemos que todas as línguas elas são capazes de expressar qualquer pensamento ou qualquer ideia. No que elas vão diferir? Na questão do vocabulário e da estrutura sintática, como diz lá no enunciado. Cada língua ela tem sua própria complexidade e dinâmica, mas todas as línguas conseguem expressar sobre qualquer assunto. O que nos traz o texto, então, é a questão da cultura. O quanto a cultura ela nos traz essas especificidades relacionadas à língua. Ou seja, a cultura dos falantes, a cultura dessa comunidade é que vai formar essa língua, vai criar novos termos. Então, com isso, nós temos a alternativa D como correta. A existência de diferentes vocabulares entre os idiomas, especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes de uma comunidade. Questão 2, então, também uma questão do Enem, que traz exatamente esse ponto trabalhado, né, da questão da língua indígena, da língua tupi-guarani com os portugueses, e o texto traz a seguinte informação. No Brasil colonial, os portugueses procuravam ocupar e explorar os territórios descobertos, nos quais viviam índios, que eles queriam cristianizar e usar como força de trabalho. Os missionários aprendiam os idiomas dos nativos para catequizá-los nas suas próprias línguas. Ao longo do tempo, as línguas se influenciaram.
O resultado desse processo foi a formação de uma língua geral, desdobrada em duas variedades, o Abanhenga ao sul e o Nhengatu ao norte. Quase todos se comunicavam na língua geral, sendo poucos aqueles que falavam apenas o português. No enunciado, então, da questão, no comando, nós temos: de acordo com o texto, a língua geral formou-se e consolidou-se no contexto histórico do Brasil colônia. Portanto, a formação desse idioma e suas variedades foi condicionada a quê? Então, nós precisamos encontrar aqui a que foi condicionada. Nós temos ali no texto, bem destacado, voltando ao texto, percebemos que nós temos o quê? A questão espacial, né? A questão do território. Nós temos uma língua ao sul e uma língua ao norte. Vamos ler então as alternativas. Alternativa A: foi condicionada pelo interesse dos indígenas em aprender a religião dos portugueses. Alternativa B: pelo interesse dos portugueses em aprimorar o saber linguístico dos índios. C: pela percepção dos indígenas de que as suas línguas precisavam aperfeiçoar-se. Alternativa D: pelo interesse unilateral dos indígenas em aprender uma nova língua com os portugueses. E alternativa E: pela distribuição espacial das línguas indígenas, que era anterior à chegada dos portugueses. Bom, nós temos então a alternativa E exatamente pelo comentário que eu já fiz logo após o texto. Nós temos então, os portugueses chegando ao Brasil, eles já têm uma língua estabelecida, que é o Tupi-Guarani, e eles precisam, ao chegar neste novo país, eles precisam começar a se comunicar para conseguir essa força de trabalho que eles precisam e para cristianizar os índios. Então, nós temos aí a questão espacial. Bom, em relação, então, à nossa aula de hoje sobre a história da língua portuguesa, precisamos sempre lembrar que a língua portuguesa, ela teve várias influências. Em função disso, ela tem uma variedade muito grande. Nós temos o mesmo idioma que em Portugal, com as diferenças em função das influências que tivemos, das influências dos portugueses, dos africanos, dos europeus, certo? Então, muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.